Saudações, amigos do canal Agartha. A ideia do calendário sagrado tem voltado à voga em nossos dias, através da cultura maia especialmente, merecendo, contudo, uma investigação também sobre as suas origens ocidentais. Devemos tratar aqui, então, com a arqueoastrologia, quero dizer, o estudo da astrologia antiga, de calendários aparentemente extintos no seu uso, por assim dizer, mas que podem ter ainda muitos traços à mostra e até voltar a ser usados oportunamente. Com o passar do tempo e a mudança dos ciclos da humanidade, novas escolas de conhecimento tendem a se sobrepor, e outras mais antigas terminam no ostracismo. No entanto, os conhecimentos antigos eram tecidos por redes de analogias. O zodíaco tropical, hoje empregado, representaria um êmulo do grande zodíaco sideral das eras, definidas, como se diz, pela passagem da precessão dos equinócios através da eclíptica celeste. De modo que algumas das tramas destes saberes podem terminar subsistindo todavia. Nosso propósito é demonstrar que, por detrás de algumas doutrinas astrológicas ainda hoje em uso, se encontram as bases dos antigos zodíacos de 10 signos. De modo que neste estudo aprofundaremos os vínculos conhecidos entre a astrologia e certas ciências raízes, até em função da modalidade de zodíacos em vista. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Muitos estudantes da astrologia sabem que na antiguidade era muito comum a observância de calendários múltiplos. A cultura mesoamericana nos forneceu, neste aspecto, um verdadeiro show de possibilidades, concentrado, por exemplo, nas várias faixas da magnífica Pedra do Sol Azteca. Notadamente, havia em especial um calendário ritual, sagrado e solar, e outro calendário mundano, lunar ou agrícola. No primeiro, objeto de conhecimentos matemáticos mais profundos, eram regulados os ritos e as cerimônias religiosas, ao passo que, ao segundo, evidenciado especialmente pelas estações do ano ou pelas lunações, tocava a organização das festividades sazonais populares e os próprios ciclos das plantações. As informações mais concretas sobre o antigo calendário solar ocidental gravitam em torno do primitivo calendário romano estabelecido por Rômulo lá nas fundações de Roma, ainda como herança da cultura etrusca. Todavia, se encontram hoje duas versões sobre a organização deste calendário, a saber. Alguns estudos falam de 10 meses com 36 dias, preenchendo quase todo o ano solar, fora os 5 últimos ou os epagomenais, que são os dias festivos do final de ano. Os egípcios e os mesoamericanos também praticaram este ano redondo de 360 dias, embora sob outras ordenações mensais. Tal como também existe uma outra versão ou leitura deste calendário como um ciclo vago, com 10 meses variáveis entre 30 ou 31 dias mais ou menos alternados. Muito embora esse tipo de variável não pareça fazer muito sentido para nós, considerando se tratar de um calendário vago e com propósitos rituais. Este ciclo começaria então no equinócio de primavera, ou no princípio do zodíaco tropical, para encerrar no 10º mês, deixando assim 2 meses de inverno vagos. O nome dezembro representa uma reminiscência do primitivo calendário etrusco. Nada muito diferente, quiçá, daquilo que fazemos atualmente no período das férias, com a diferença que repousamos mais no verão e antigamente se repousaria mais no inverno. A partir desta lacuna de tempo é que se teria inserido mais tarde 2 novos signos, ou, como seria mais correto dizer, um outro par de signos, modificando assim o paradigma raiz. Talvez não casualmente, a zona de intersecção dos novos signos foi entre Escorpião e Sagitário, ali onde se situa o núcleo da Via Láctea. A conexão do núcleo galáctico é muito importante nas divulgações maianistas do Tzolk'in, o calendário sagrado maia. A constelação de Escorpião, além de ter forma notória, ocupa realmente cerca de 50 graus no céu. Ali teriam sido introduzidos Virgem e Libra, na metade do zodíaco. Estes 2 signos participam de mitos criadores, como dos Kumaras, palavra que significa virgem, e em Ibn Arabi, para quem o mundo foi criado sob Libra. Porém,
Até que ponto podemos realmente falar em signos quando sabemos que os calendários antigos possuíam outras classificações, por vezes tão somente numérica? A própria concepção do zodíaco somente surgiu realmente no século V a.C., séculos depois dessas primeiras mudanças de calendários. A ideia de um calendário vago ou parcial resulta certamente uma curiosidade, mas não é de todo improvável. Os mesoamericanos tinham um ano curto de 260 dias através do seu Tzolk'in, ou conta dos dias em maia, que seria uma espécie de calendário esotérico levado da China. Contudo, neste caso inexiste uma pausa de tempo, e sua engrenagem segue ininterrupta dentro de uma cronologia independente, que não obstante volta a coincidir com os outros calendários a cada 52 anos. O Tzolk'in não era, todavia, considerado um verdadeiro calendário solar. Seu ciclo costuma ser antes associado ao de Vênus, um planeta que revela intimidade com as culturas atlantes. Para os antigos, o conceito de solar muitas vezes significava apenas espiritual, em contraponto ao lunar, vinculado ao psiquismo e às paixões que atam a matéria. Tal como aconteceria no registro do zodíaco tropical, alvo então do trabalho das religiões tradicionais. A palavra maia Kin tinha múltiplos significados. Além de sol, remetia também a dia, nome e homem. Como demonstram os mitos mesoamericanos dos 5 sóis, esta ideia corresponde melhor ao Pramanta, ou à energia evolutiva de cada ciclo humano. Estes sóis eram, pois, na prática, simplesmente os próprios planetas que simbolizavam estas evoluções, concentrando já energias anímicas superiores ou de teor perfeitamente iniciático. A importância do calendário solar está justamente em trabalhar os ritmos ocultos da evolução através da magia do tempo. Embora os ciclos do Tzolk'in tivessem a fórmula 13 vezes 20, seria muito simples substituir por 26 vezes 10, porquanto representa proporções exatas e de resultado idêntico. Meses de 26 dias ofereceriam analogias com seus ciclos maiores, se é que não eram de fato praticados. É importante observar, por fim, que todos estes anos vagos ou curtos remetem ao ciclo da gestação humana. Eis que o objetivo do calendário solar é promover o partejar da consciência, uma mudança de coisas ligada ao princípio fractal, representado pelo valor 10, como na roda da fortuna da Cabala. De modo que temos acima 3 possibilidades de organização para um calendário solar, a saber, ano pleno, por assim dizer, com meses de 36 dias num ano de 360 dias, mais os 5 dias festivos. Ano vago, com meses de 30 dias, em média, deixando 2 meses de inverno para fins de férias e recolhimento. Ano curto, com distribuição decimal, ou variantes como ocorre no Tzolk'in sem vacância de tempo real. Seja como for, nada impede que todas essas possibilidades tenham sido praticadas pelos ocidentais, os antigos hiperbóreos, quiçá, ou ainda que nada disso esteja completamente errado ou totalmente certo. Por vezes, a verdade final aparece pela comparação de informações, como estamos buscando fazer aqui. Pode ser preciso seguir estudando para conhecer melhor o assunto, que é, afinal, matéria antiga legada à poeira da história. E o que aconteceu, então, com o calendário solar do Ocidente, enfim? Ocorre que aquele primeiro calendário romano logo seria reformado, sob a influência do calendário solilunar grego com 12 meses de 30 dias, semelhante ao observado no mundo moderno. É muito interessante perceber que, mais ou menos quando o calendário sagrado desaparecia no Ocidente, ele surgia nas Américas, no seio da própria cultura olmeca, sob a influência da colonização chinesa. Ver nossa série Atlântida, Os Segredos da Terra Incógnita, com o link aqui na descrição. No final desta apresentação, buscaremos avaliar por que e de que forma tudo isso teria ocorrido, tal como a presença de reminiscências deste ciclo e a possibilidade do seu oportuno reaproveitamento. E estas seriam, pois, as explicações preliminares sobre o calendário solar, mais ou menos conhecidas dos estudiosos. Acontece, porém, que, por detrás disso, haveriam também realidades maiores, em função das mencionadas redes de analogias que os antigos apreciavam organizar.
De início, teríamos questões de ordem cosmogônica. É evidente que um dos propósitos do calendário solar seria valorizar a natureza do círculo. Ao vincular o ciclo solar à circunferência, fica patente o desejo de valorizar os arquétipos matemáticos. A circunferência exalta o próprio disco solar, especialmente por seu caráter axial, expresso pelo símbolo solar do circunponto, que corresponde ao valor 10, e que é, ademais, um valor natural, já que possuímos 10 dedos nas mãos. E determina, por fim, a ciência dos fractais, que dinamiza as divisões do tempo e suas escalas. Diferente do zodíaco lunar, psíquico e naturalista, o zodíaco solar é mental e idealista, buscando o arquétipo em lugar de se sujeitar às leis naturais, mais ou menos como prescrevia Platão quanto a se observar as ideias acima dos fenômenos, mesmo no plano astronômico. Trata-se, pois, de uma referência simbólica àquelas forças que gravitam uma oitava acima das realidades tangíveis, mas, sobretudo, acima da própria humanidade em evolução, para se reportar diretamente àquelas forças maiores existentes por detrás desta evolução. Em seguida, teríamos questões de ordem cosmológica, como demonstramos acima ao associar o zodíaco tropical ao zodíaco sideral. Tradições antigas dividiram o tempo sideral em grandes eras, tendo por base o pentágono. Estes ciclos de 5.000 anos foram chamados então de eras solares, que correspondem aos sóis do calendário mesoamericano da conta larga. E uma das razões para ser chamada de solar seria porque, ao dividir os seus idos ou metades, teremos um total de 10 seções, o que resultou nas antigas eras astrológicas de 2.600 anos. Um ciclo pouco observado hoje, mas que preserva a sua força através da regência dos grandes Budas e avatares, como veremos adiante. Ocorre que os chamados idos romanos representam um princípio importante nas divisões do tempo, porque as coisas se transformam definitivamente quando chega à sua metade, a qual comumente determina também um certo apogeu nas coisas, dividindo daí o tempo em ritmos, como na analogia do dia e da noite. E estas eras maiores, todavia, prevalecem em termos profundos. A realidade espiritual destes signos antigos explica por que as transições de tempos não acontecem exatamente como se imaginaria, porém, alguns séculos antes ou mesmo depois, tal como se observa ocorrer na atualidade. Como reflexo, essas diferenças também influenciam nas transições maiores, explicando fatos planetários como o começo da transição de ronda mundial já em nossos tempos, semelhante ao que aconteceu sob Sanat Kumara há uma exata ronda de 12.000 anos atrás. São essas realidades maiores, enfim, que conferem o conteúdo ontológico da astrologia, e onde as analogias reforçam as divisões menores do tempo. Então, e já rumando para o final desta apresentação, cabe suscitar uma reflexão axiológica, de fundo histórico e astrológico, a respeito das motivações dos gregos ao modificar aquele antigo padrão zodiacal, ou apenas simplificando os padrões calendáricos. Podemos dizer que as grandes mudanças culturais começaram já no período arcaico grego, a partir de uma reorganização superior da sua sociedade, evoluindo depois para o período clássico, que representaria um verdadeiro renascimento grego, com novas ideias que atingiram as artes, a política, as ciências e a filosofia, para finalmente muita coisa ainda se disseminar sob as expansões do helenismo. Ali estava acontecendo nada menos do que uma grande ruptura com toda a grande antiguidade, após haverem os gregos seguramente assimilado muita coisa do mundo antigo. Embora, no caso da própria Grécia, a ruptura era também com seus 1.000 anos iniciais de cultura tribal, conhecida como Idade das Trevas. Durante este período, os gregos experimentaram muitos calendários, havendo adotado vários modelos forâneos, inclusive o egípcio, mas cada cidade-estado terminava por buscar o seu próprio modelo, até que Atenas renovou seus esforços pela hegemonia cultural. A Nova Grécia se orgulhava então do seu humanismo e da sua filosofia, da república e da democracia, tal como das suas poderosas cidades-estado. E este mundo novo tinha então o seu próprio calendário reformado, sintético e simplificado,
como a desprezar os costumes antigos pelo abandono dos padrões de tempo que os regiam. E esta foi a fonte que Roma bebeu para modificar o seu próprio calendário, quando aspirava a se libertar do seu próprio passado antiguista herdado das culturas regionais de origem solar. Eis que se aproximava uma grande mudança de tempos, que se refletiria na modalidade dos calendários. Nos termos da própria cultura grega, se tratava da transformação de um tempo qualitativo, ou kairos, na direção de um tempo quantitativo, ou cronos, preparando daí o terreno para a cultura de massas. Os novos calendários se renderiam assim ao padrão utilitário, capitulando ante o pragmatismo das realidades naturais, as quais, indubitavelmente, os gregos tinham tendência a priorizar, resultando nos cultos hedonistas às formas naturais, ignorando daí os elevados valores simbólicos presentes no calendário solar, e começando a abandonar as elevadas abstrações do conhecimento e o conjunto de saberes que conectavam a realidades maiores, seja do simbolismo espiritual ou da própria manifestação dos deuses, aos quais seria outorgado, não obstante, um lugar nos mitos, isto é, no céu dos ancestrais. De modo que tal coisa assinalaria uma crescente desconexão com as forças superiores da civilização, ou aquilo que hoje conhecemos como o governo oculto do mundo, quando os profetas e patriarcas, direta ou indiretamente, davam uma nota sempre superior às coisas. É quando se começa a esquecer, enfim, as antigas linguagens de analogias, para começar a tomar as coisas ao pé da letra. Inaugura-se daí a doutrina da astrologia como tal, literalmente compreendida e não mais como linguagem, metáfora e poesia, dando lugar às superstições que caracterizam a ótica profana, tal como seria codificada por Ptolomeu no seu Tetrabiblos durante a Alexandria helenística. Da mesma forma como a religião passaria a prevalecer acima da sabedoria, como uma espécie de elemento civilizador primário voltado para a sociedade de massas. Mas, acima de tudo, o grande esplendor das artes, tal como costuma ser entendido, mesmo se tratando apenas de uma específica concepção de arte neste caso. Observemos então que tudo isto correspondeu ao momento da chegada do Buda, o avatar humanista da Índia, assinalando os meados da Era Solar e o começo de uma Idade de Bronze, sob o chamado Século de Ouro grego. Dir-se-ia então que a própria época oportunizou aquelas mudanças nos padrões de tempo, e que, na esfera de arquétipos, conduziu a êxtase ou cenário, presente já nos antigos ciclos caldeus, representando superiormente também a energia da compaixão que, no plano maior da evolução, já preparava para os tempos chegados da consumação das coisas. E como funciona a dinâmica das eras solares? A primeira metade da era é positiva e hierática, regida pelas classes espirituais e idealistas, e a segunda metade, que é o período em questão, é negativa e humanista, regida pelas classes hedonistas e materialistas. Eis que os valores emergentes representavam a essência de uma grande burguesia em ascensão, disposta a suplantar, em definitivo, ao seu próprio passado de trevas. Tudo muito semelhante ao que aconteceria mais tarde sob o iluminismo europeu, crítico acérrimo do período medieval trevoso, como diziam, quando nasceu aquilo que René Guénon chamou de o preconceito clássico, que é a dificuldade do homem ocidental de enxergar para além do mar Mediterrâneo. Crítico que era, da mesma forma, do Renascimento europeu, quando se intensificaram os esforços pelo resgate do legado greco-romano. Lembrando, então, que Atenas era basicamente uma cidade-estado mercantil, espalhada pelas ilhas e costas continentais, inclusive da própria Ásia Menor. Tudo em oposição às culturas solares tradicionais, portanto, de caráter expressamente continental ou agartino, como costumamos dizer, que visavam antes organizar redes solidárias complexas, como eram os séquis incaicos e outros sistemas geográficos de evolução, com o objetivo de criar grandes vórtices de potenciais sempre transcendentes e transformadores. Sabidamente, os mitos geográficos antigos tinham comumente no mar um ambiente hostil e perigoso, coisa facilmente compreensível à luz de uma cultura espiritual ou introspecta.
Os gregos passaram, porém, a perseguir cada vez mais aquela opção litorânea tentacular e espiritualmente dispersiva, que vinha de certa forma já dos fenícios, cujo pragmatismo cultural os gregos souberam, aliás, aproveitar bastante bem. Sendo depois disso tudo seguidos pelos romanos e, mais tarde, por outras sociedades da Europa e do planeta. O fato é que esta nova Grécia desejava também desafiar o elevado brilho de toda uma alta antiguidade mundial, já decadente é verdade, sobretudo de teor oriental em termos de civilizações, que tinha no sol o seu símbolo lógico e na monarquia o regime social natural. Esta grande transição de épocas teria sido prenunciada pela Guerra de Troia, marcando assim as fundações da civilização grega. A vitória sobre os povos orientais anuncia daí o período arcaico grego, ainda sob o teor hierático, para logo sustentar o seu classicismo humanista, que ceifou, não obstante, as vidas preciosas de filósofos inconformados com estes novos tempos erráticos, como um Sócrates e talvez um Pitágoras, e onde Platão teria que se valer de retóricas filosóficas para defender as suas próprias ideias. Apesar da era de Ares, também regida por Marte, perdurar até a época do Cristo, inspirando os esforços restauradores de Akhenaton e mesmo dos hebreus nas suas aspirações monoteístas, a força do psiquismo zodiacal e do resultante hedonismo parece haver pesado mais que todo o resto no espírito grego. Difícil, porém, é negar o valor do helenismo no seu conjunto, expresso em vários continentes, seja nas artes de Gandhara, nos murais de Pompeia ou no templo de Denderá, e mesmo nas luzes de Alexandria, sempre misturando-se profundamente à cultura local e dando-lhe novos significados, com tônica na beleza e na precisão aparente das coisas, acarretando numa cultura sedutora nos seus resultados. Então, aquele passado precisava ser sepultado, reformado, superado, para não ameaçar o experimento democrático grego e as novas concepções de liberdade, quando as coisas começaram a focalizar, e sempre algo paradoxalmente, mais o indivíduo do que a coletividade, tal como as formas acima da essência, e, por que não dizer, afirmando-se a crença utópica na bondade inata do homem e da sua livre manifestação, acima da formação do caráter e da contenção dos impulsos, ao modo dos pósteros iluministas europeus influenciados pelo liberalismo espiritual protestante. É verdade que muitos daqueles sonhos dourados logo ruíram sob as guerras entre as cidades-estado, sucumbindo então toda a Grécia aos macedônios, embora o filho e herdeiro do conquistador, o futuro Alexandre o Grande, tenha tratado de disseminar pelo mundo aquilo que julgava ser o melhor daquela civilização, como grande admirador que era da cultura grega, onde fora educado, inclusive sob os auspícios do filósofo Aristóteles. O helenismo difundiu então muitos valores culturais gregos, onde, ao lado das artes e das ciências, a sua astrologia também se misturou à indiana e à egípcia, colocando forte ênfase nos decanatos zodiacais, por vezes em detrimento dos próprios signos. Os romanos herdariam grande parte deste legado ecumênico e universalista, porém, o culto solar a Mitra, que em algum momento chegaram a praticar, não teve suficiente vigor para influenciar na sua já consolidada astrologia. Eis que o Sol se tornara apenas mais um mito entre outros, e não mais um símbolo do espírito soberano e da inteligência iluminada. E com isto chegamos ao final da nossa apresentação, onde devemos mencionar ainda a existência de paralelos interculturais com a divisão original das 10 eras ou signos. Lembrando, todavia, que as analogias não se limitavam a calendários. Eis que o simbolismo sagrado permeava a tudo. Havia também todo um amplo corpo de mistérios. Porém, então as instituições eram permeáveis às suas influências, como provaria a vigência dos calendários esotéricos. Depois que as sociedades cederam para o humanismo e a própria religião, então os mistérios se recolheram exclusivamente nas escolas herméticas. Inicialmente, cabe observar a divisão das avatares, como os 10 avatares principais de Vishnu, pontificando ao ritmo de 2600 anos, vindo a abrir e depois reformar as grandes eras solares nos seus idos,
como fizeram Krishna e Buda respectivamente. Atualmente se espera também o Kalki Avatar para abrir uma nova era solar. Os maias celebraram recentemente a renovação de um destes ciclos maiores, atestando a vigência espiritual do ciclo solar, mesmo que muitas sociedades atuais já quase não observem os seus calendários rituais. A mesma era solar é observada na forma do drama do mundo, na escola dos Brahmakumaris, tal como em certos panteões e cosmologias budistas. Já mencionamos o zodíaco de 20 signos mesoamericano, que poderia ser visto como uma subdivisão do decimal ou do decágono, tal como o calendário oriental do Manvantara, que se vale em muitos momentos da estrutura decimal, semelhante a Tetractes de Pitágoras neste caso. Por último, e já na área propriamente hermetista, queremos evocar as divisões da árvore sefirotal, base para as práticas esotéricas da Cabala judaica, advindo talvez daí os 10 mandamentos de Moisés, tal como aqueles símbolos análogos como são o caduceu grego e mesmo a Kundalini hindu, ou talvez, com ainda maior propriedade, o símbolo do globo alado solar egípcio, cercado de serpentes que simbolizam as energias da evolução reunidas pela quintessência, semelhante aos 5 chakras da coluna ou os 5 planetas rochosos do sistema solar. O nome divino judaico Yod-He-Vav-He remete aos mesmos conteúdos. Não obstante, todos estes símbolos também legitimarem o paradigma sextuple, através das asas do caduceu e assim por diante. Resulta interessante observar, enfim, as formas engenhosas que os antigos encontravam para fazer coexistir os ciclos solares com os ciclos lunares, antes da fusão que os gregos introduziram. Ademais, podemos observar vários traços de reminiscências do calendário solar e ritual, seja por suas transformações, seja por suas raízes cosmológicas mencionadas, além do já citado Tzolk'in Maia ou seu correspondente Nahuatl com ciclos de 260 dias. A cultura maia nunca foi realmente extinta. A estratégia de refugiar-se nas florestas sob as crises de suas próprias civilizações serviria também mais tarde para ajudar a resistir contra os avanços do invasor europeu. Mesmo debilitada, alguns sábios ainda persistiram nas práticas dos calendários sagrados, refugiados nas terras altas da Guatemala. E atualmente várias correntes maianistas New Age também se esforçam por restaurar esses calendários. Posto isto, seria importante refletir se este é um conhecimento no qual meramente sopram os ventos de outrora ou se representa, da mesma forma, algo cíclico a ser eventualmente restaurado, juntamente a todo um corpo de saberes tradicionais que deve retornar em prol de uma idade de ouro fundadora de um novo ciclo de civilizações. Não há que se ignorar, de um lado, que a raiz pentagramática do calendário solar teria entre suas razões de ser o próprio espirituário, o qual detinha vínculos espirituais com a ideia da quintessência, através das hierarquias reitoras daquela quinta raça raiz. Marte, o planeta guerreiro, é o quinto globo na astrologia e até na astronomia. Daí o quinto sol da astrologia mesoamericana, como a dizer, o quinto chakra espiritual desta humanidade. Não obstante, também haveria por detrás disso tudo realidades perenes, por assim dizer, ou mais ou menos cíclicas, na medida em que participam das fundações das civilizações forças sagradas da Terra, relacionadas da mesma forma à quintessência e ao centro maior de Shambhala, as quais a cultura ária superior certamente ajudou também a despertar. Deste conjunto de forças é que deriva símbolos como a suástica e a própria pirâmide, especialmente daquelas de padrão geométrico como do Egito. Tal como outras culturas ou civilizações também despertaram ou se inspiraram em diferentes forças reitoras do planeta. Estamos falando, não obstante, da mesma forma de realidades regionais, de modo que uma cultura tem o direito de se organizar da melhor maneira em torno das forças da sua região, sem precisar se sujeitar a padrões globalistas. A própria astrologia andina é uma prova viva de que os padrões locais também podem prevalecer. Todos têm direito à luz, e a antiguidade era fértil em reconhecer o valor do contexto local. O conhecimento da missão dos povos e a sabedoria dos ciclos é capital para determinar o papel de uma sociedade.
ao mesmo tempo em que a realidade é versátil, como vimos, razão pela qual os mesmos antigos preservavam este dualismo, que hoje reconhecemos na esfera quântica das energias, até que uma percepção talvez não apurada do universo começou a simplificar as coisas no período grego, difundindo-se então sob o proselitismo cultural e o imperialismo militar, fonte de conflitos locais que logo levariam ao colapso daquela civilização. O fato é que a unidade representa um mistério e como tal deve ser tratado, e quando queremos fundir as coisas, terminamos muitas vezes por compuscá-las. A sinarquia era um regime social antigo onde os poderes caminhavam paralelamente, não obstante de forma hierarquizada. O esforço pela harmonização dos contrários é sempre superior à redução das partes para caber num todo disforme e arbitrário. Por fim, reiteramos que denomina-se também solar aquela primeira metade espiritualista das eras de 5.000 anos, abrigando as suas idades de ouro e de prata. Ouro é o metal associado ao Sol, tal como se chama lunar a sua segunda metade humanista, abrigando então as suas idades de bronze e de ferro. E esta seria uma das origens das polaridades, todavia remanescentes, dos signos zodiacais da astrologia humanista. Em última análise, não se trata mesmo tanto de pares de signos, e sim de eras duplas ou divididas. Da mesma forma que também se poderia reunir os signos em termos de ritmos tríplices dentro dos quadrantes zodiacais, tal como se observa em certos símbolos e epifanias. Mesmo fracionadas, as eras zodiacais preservam vínculos naturais com aquelas idades metálicas, as quais formam um único ciclo completo dentro de eras maiores. E seria justamente isto, acima de tudo ou mais, que permitiria enxergar um Kali Yuga ou uma Idade Trevosa agora neste final de Era de Peixes, tal como os fatos sugerem realmente estar a acontecer. Quando temos em vista a unidade das coisas, já não fracionamos a realidade em segmentos isolados. No entanto, o ser humano possui mesmo este tipo de miopia. Vamos então a um exemplo banal. Se perguntamos a alguém quantas asas possui um pássaro, ele poderá dizer que a ave possui 2 asas, quando na verdade o pássaro possui isto sim uma única asa, ou antes um só par de asas, mesmo porque se ele tivesse literalmente somente uma asa, naquilo que seria como um signo astrológico apenas, ele tampouco conseguiria voar. A segmentação dos signos dentro da astrologia vulgar seria apenas um reflexo da própria perda de unidade e de horizontes históricos representado por este tipo de cosmovisão reducionista. Consta que a ideia do zodíaco somente apareceu realmente nos registros a partir do V século a.C., emergindo assim com este período humanista do mundo. Entre os antigos, jamais se analisava as coisas sem incluir a sua síntese conjuntamente, reflexo do espírito de unidade então reinante na cultura e na sabedoria ancestral. Esta unidade, sempre mais misteriosa e complexa de apreender, poderia ser então equiparada ao conceito mais abstrato de Deus, tal como no chamado Tetragrammaton, o símbolo judaico de Yod-He-Vav-He. Espera-se daí que hoje, com a retomada de um ciclo solar ou espiritual das civilizações, tal como uma nova era de polaridade positiva, os antigos valores e conhecimentos também possam ressurgir, ajustados aqui e ali para se adequar a novas realidades, através das fórmulas engenhosas que o gênio das raças jamais deixou de sustar. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos em pauta nesta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.